Ciência e jornalismo sério. Não estamos plugados em nenhuma instituição financeira. Isso nos dá a liberdade de levar a informação sem nenhum viés e sem conflitos de interesse. Ser a ponte entre as notícias, empresas, especialistas e os investidores. Tudo de uma forma dinâmica e com uma pitada de bom humor. Informação que gera valor, você sempre vai encontrar na BMC News. BMC News, informação que gera valor. Olá, muito boa tarde, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao BMC Market dessa quarta-feira. Hoje é dia 19 de julho de 2023. Estamos chegando aqui com os principais assuntos, os principais destaques do mercado financeiro para repercutir aqui com o nosso time. Um mercado que hoje está um pouco mais pessimista, caindo 0,64% nesse momento, mas ainda sustentando 117 mil pontos, mesmo que ao longo desse pregão a gente tenha furado esse patamar de 117 mil pontos, chegado 116.659 pontos. O pessimismo, ou não tão otimismo assim, tem nome e sobrenome, justamente Vale, Petrobras e bancos. Todas as empresas que acabam tendo um peso um pouco maior no índice da Bolsa Brasileira estão caindo nesse momento. Quando a gente fala de Vale, a gente diz que ela está perdendo 0,37%, Petrobras perdendo mais ou menos isso, 0,2%, 0,3%. E aí, para completar o cenário, Itaú e Bradesco também acabam caindo no pregão dessa quarta-feira. Então, com todas as empresas que puxam o índice, né, que tem um ímpeto maior, que tem uma participação maior no índice caindo, seria muito difícil que o índice como um todo tivesse num patamar positivo. E aí é justamente uma discussão, né? A Vale cai mesmo depois do relatório de produção que a companhia divulgou na noite de ontem, mostrar alguns sinais, inclusive de melhora, com uma produção de quase 79 milhões de toneladas de minério de ferro, um crescimento de mais de 6%. Algumas pessoas dizem ali, né, que essa movimentação de Vale acaba sendo um número interessante da demanda, um otimismo, de certa forma, com produção, pessimismo com os custos da companhia. A Petrobras, que poderia surfar até mesmo uma onda, né, do petróleo que sobe nessa quarta-feira, não está surfando. Por quê? Porque a empresa tem duas notícias importantes referentes à Petrobras. A primeira, de redução no preço do gás natural, 7,1%. Inclusive, quando a gente trouxe essa informação, a gente percebeu uma queda no valor de tela da empresa, principalmente passando de uma alta no pregão de hoje para uma queda. E assim permaneceu desde que foi dada essa notícia. Além disso, Petrobras também teve repercute, né, a entrevista de um diretor, o diretor financeiro da companhia, que disse que tudo indica que o dividendo do segundo trimestre da companhia já deve ser distribuído com um olhar, com a visão da nova política de preços. Diz que nessa nova regra já vai deixar ali explicada como que vai ser essa distribuição. O diretor financeiro, inclusive, disse que na gestão anterior havia um pagamento de muito dividendo porque era a intenção de privatizar a Petrobras. E essa gestão tem um novo direcionamento, olhando 70 anos para frente. Ou seja, a Petrobras vai pagar dividendos em linha com suas congêneres, ou seja, em linha com seus pares, em linha com o que o mercado está acostumado. A headline que a gente pode destacar, Petrobras talvez não vai ser a pagadora de dividendos que vimos no ano passado. E claro que a gente vai bater um papo com o Marcos Saravalli sobre isso.
Além de Petrobras, além de Vale, a gente tem também movimentações de empresas que divulgaram resultados, a gente tem inflação lá no Reino Unido e também na zona do euro, mostrando esse arrefecimento da inflação, mas os números de agora talvez não sejam os números mais para frente, porque a Rússia segue bombardeando, segue fazendo ataques a silos nos portos de Odessa, na Ucrânia, portos onde tem muita concentração de grãos, e isso pode ter e pode trazer um ambiente um pouco mais inflacionário para a Europa e para todo mundo, já que a gente viu o preço do trigo disparando cerca de 9% na Bolsa de Chicago a partir desse momento em que houve mais explosões, mais ataques de Moscou a esses portos lá na Ucrânia. Claro que os analistas ficam de olho nessa situação, em como tudo isso pode se traduzir num cenário um pouco mais inflacionário. Fato é que a Rússia fechou aquele corredor humanitário que tem uma saída para o Mar Negro, diz que todo e qualquer navio que for monitorado naquelas águas próximas aos portos ucranianos, qualquer navio vai ser considerado navio militar e vai estar sujeito a ataques do exército russo. Ou seja, o movimento mais bélico naquela região começa a escalar e fica um pouco mais complicado justamente para essas commodities. A gente vê, né, que talvez isso possa trazer um ambiente mais inflacionário e, claro, né, trazer discussões sobre essas revisões de política monetária em vários lugares do mundo. Falando nisso, falando em política monetária, a Secretaria de Política Econômica aqui do Ministério da Fazenda, o secretário, né, Guilherme Mello, falou aí sobre perspectivas do Ministério da Fazenda para várias situações, principalmente em relação à inflação, principalmente a crescimento econômico, ele dizendo ali que a perspectiva para os preços e juros é de melhora, mas ainda há um bom e grande caminho a se percorrer. Diz que do ponto de vista da inflação, o cenário global favorece o Brasil. Esse cenário global de inflação mais arrefecida que a gente tem comentado, né? Estados Unidos, Europa, Brasil, cenário mais deflacionário também, com inflação para baixo, mas, né, como a gente sempre fala, às vezes tem uma situação que muda todo o cenário e é o que a gente estava falando a respeito de Rússia e Ucrânia novamente. Além disso, só para completar uma série de assuntos que a gente tem aqui para debater nessa quarta-feira, saíram também os dados do monitor do PIB da Fundação Getúlio Vargas. Os dados mais ou menos ali em linha do que vem trazendo o Banco Central do Brasil, confirmando aí uma retração de 3% na margem. Essa é uma percepção, né, de queda no Produto Interno Bruto, mas mais ou menos ali em linha com o que vem apontando o Banco Central. Bom, esses são os principais destaques dessa quarta-feira, os principais assuntos que vamos debater aqui ao longo da nossa programação com o Marcos Saravalli, que já chegou por aqui, já está totalmente preparado para batermos esse papo. Muito boa tarde, Marcos Saravalli, bem-vindo mais uma vez, estamos juntos, boa tarde. Boa tarde, Felipe, boa tarde a todos. Já cheguei até antes do horário, né? Estava aqui. Nessa tarde, eu posso dizer, muito mais corporativa do que macroeconômica, né? A gente tem uma agenda muito carregada, sobretudo quando a gente chega nessa temporada de balanços corporativos, é assunto lá fora, assunto aqui dentro. Acabamos esquecendo, de certa forma, deixando com um peso um pouco menor, né, a agenda macroeconômica, mas todos os olhares. E, a princípio, a gente está acompanhando uma surpresa positiva até esse momento dos balanços lá fora e aqui também. Aqui ainda é muito pouco, né, o comecinho. E eu gosto de valorizar, pessoal. Vamos valorizar também, que a gente fala muito de VEG, mas junto com a VEG já foi divulgado também o balanço de Home, né, antiga Indústrias Home. Então, pessoal, não é só a VEG, já divulgou o balanço dessa temporada de resultados. Mas impressionante o número de VEG novamente, né? Setor industrial dando pontapé inicial, né, Marcos Saravalli? É impressionante o número de VEG e eu estava até lendo uns comentários a respeito desse resultado, né?
o pessoal se questionando, tá, o que WEG precisa entregar para a ação, né, subir com consistência? Porque cresce e o preço, lógico, tem, né, acompanha o crescimento de lucro, o crescimento de EBITDA, enfim, o crescimento da própria empresa em geral, mas o que precisa fazer para disparar, né? Porque WEG teve um bom resultado e mesmo assim a gente olha o desempenho dela aqui, ó, tô até puxando, o desempenho sobe quase 4%. Em algumas outras empresas, um resultado interessante do jeito que veio de WEG já era motivo para bem mais, né, Marcos Saravalli? Eu vou fazer para a gente falar que não está copiando, eu vou falar que estou parafraseando, inclusive agradecer aqui João Marcos, que acabou de responder meu tweet aqui no Twitter, na outra plataforma, na rede social. E eu vou utilizar as informações que ele colocou e baseada também nas informações de estudos dele, utilizando o banco de dados do ComDinheiro. Então, agradecer não só o João Marcos, como o ComDinheiro. Eu fiz uma provocação hoje pela manhã. Eu falei, pessoal, nessa temporada de balanço, o que a gente vai ver? E a gente sempre vai ter essa discussão, mas está caro, está barato. Isso vai ser a vida inteira. Você vai passar a sua vida inteira discutindo. E eu defendo muito o caso de você escolher as empresas que são líderes de mercado, né, que investem muito em pesquisa, que investem muito em desenvolvimento, que investem muito em tecnologia. A chance dessa companhia surpreender positivamente, de lançar um produto novo, de não deixar o concorrente crescer, enfim, isso é muito grande. Onde a gente encontra isso? A gente encontra isso na Vale. A Vale ela é líder e pela qualidade, daqui a pouco a gente vai falar de Vale, mas a gente encontra isso em WEG, né, no segmento industrial, e a gente encontra isso no Itaú, no segmento financeiro. Então, a minha frase super simples é, pessoal, o que a gente vai ver nessa temporada de balanço? Que WEG é WEG, que Itaú é Itaú e que Vale é Vale. Né? Não adianta, é lógico que a Vale é um ativo cíclico, né? Não estou fazendo uma análise muito simplista aqui. E aí o João me respondeu o seguinte, tá? Eu gosto muito de olhar no investimento como ser sócio de boas empresas nesse olhar de longo prazo. E a WEG novamente nos surpreendeu positivamente, não foi só no caso da receita, não foi só no caso do faturamento, mas a grande surpresa é o quão eficiente é essa companhia, o quão rentável é. Então a grande surpresa para mim veio muito mais ali na rentabilidade, nas margens, do que no crescimento de receita, que também foi muito bom, foi muito forte, mas como a companhia consegue diluir custos, consegue entregar preços melhores, consegue entregar melhor rentabilidade da sua operação e mesmo sendo considerada uma ação mais cara, mas por que não ter uma ação, não ser sócio de uma companhia dessa? E aí o João me montou o seguinte, eu falei assim, Marco, se eu montar uma carteira com as 3 ações, com os pesos iguais, tá? Utilizando o estudo dele, que está lá no Twitter, ele acabou de me responder, e com os dados do ComDinheiro, ele fala, pegando os 3 ativos com pesos iguais, tá, o estudo dele, com a data mais, né, antiga possível dentro dos 3 ativos, quanto que foi essa carteira, esse retorno com só essas 3 ações, que acho que já dá uma carteira bem diversificada, né? A gente tem um setor financeiro, um ativo cíclico exposto a global, né? E há uma empresa mais diversificada, como o caso da WEG, que tem um mercado local, um mercado internacional. Qual que foi o retorno? Né? Nesse período, ele chegou a 550% de retorno nominal do CDI, né? Ou seja, o CDI, que seria o nosso custo de capital, rendeu 550%, mas as suas ações, esse portfólio, quanto teria rendido nesse mesmo período? 3.600%. De novo, aqui é uma carteira totalmente hipotética, teórica, mas já é uma carteira bem diversificada, com 3 grandes players, 3 empresas que nos últimos 10, 20 anos, lembrando que o período dele é bastante longo, mas que mostra justamente isso, né? O poder que tem essa construção desse portfólio ao longo do tempo. Né? Muita gente fala assim, mas Marco, quem comprou WEG nos últimos 6 meses, a crítica aqui do Felipe, né? Felipe me chutando na canela, mas quem comprou há 1 ano, né? vem amargando prejuízo, dependendo do momento, ou 0-0, perdendo do Ibovespa. Mas olhando para um período muito mais longo, né? Olha o resultado que essas companhias entregam com ganho de capital, lembrando que isso aqui está somando o ganho de capital associado também aos dividendos ao longo do tempo, né? Mas olha o tamanho. De novo, obrigado, João. 550% do CDI nessa carteira hipotética com pesos iguais, Vale, WEG e Itaú ao longo do tempo, conta 3.600% de retorno. Tá? Quer dizer que WEG vai continuar subindo, Itaú vai continuar subindo? Né? E eu acredito que sim, porque são empresas eficientes, investem muito, né, tem capacidade de surpreender positivamente, tem capacidade de lançar produtos ou ser competitivo, de não deixar o concorrente crescer, cada um no seu segmento. Né? A WEG já mostrou que WEG é WEG. Né? Vamos ver se depois Vale vai ser Vale e se Itaú vai ser Itaú. Eu acredito que sim. Né? Devemos ter surpresas positivas nessas companhias. Depois a gente pode falar também sobre
o relatório, né, trimestral de produção da Vale voltando aqui para cá. Boa. Ô Marco, e aí tem alguns relatórios, o pessoal sempre falando assim, poxa, mas a VEG e tal. Você acha que hoje, a gente olhando, né, tá entre as melhores companhias do mundo? Porque a gente olha muitas empresas, indústrias e tudo mais, de repente fora do Brasil, né? Uhum. Tem empresas robustas que entregam resultado, são do setor industrial também. Você pega uma Siemens, enfim, uma outra empresa desse porte, né? Ela rivaliza, não em termos do produto dela, mas da competência, da entrega, dos resultados, do crescimento, enfim. A gente pode colocar ela num hall de melhores empresas do mundo? Com certeza. Até a gente está vendo os balanços corporativos, né, das empresas, algumas empresas de tecnologia. Acabou de sair um resultado, mais uma empresa de tecnologia. A gente começa a ver que até uma das discussões, a gente estava fazendo um paralelo aqui durante essa semana com o JBS. Por que a JBS quer tanto abrir o capital lá fora, né? Ter uma empresa global? Para ser entendida que é uma empresa muito mais, mundial do que nacional. Para também, lógico, investidores precificarem ela como uma empresa global, né? A percepção de risco ser uma percepção de risco muito menor do que a percepção de risco local brasileira. Então, eu ouso dizer, eu acho que esse assunto nunca foi sondado, né? Mas talvez daqui para frente, com essa provocação aqui do marketing, a gente começa a falar um pouquinho disso. Mas a companhia, a VEG, ela já é precificada como se fosse, e ela realmente é uma empresa muito mais global, multinacional, mas global, do que uma empresa local. Se a gente olhar alguns múltiplos, tanto da VEG como algumas outras empresas de tecnologia, são negociadas a múltiplos muito mais altos. Então o investidor sempre vai ter aquela percepção, e acho que aí eu reconheço um erro, acho que é uma crítica para nós mesmos, os analistas, que a gente olha muito para essa visão. Mas é um múltiplo muito caro, não faz sentido esse múltiplo. Mas enquanto a companhia continuar crescendo, receitas, né, e com uma expansão de geração de caixa, com melhor rentabilidade, a gente vai ter investidores pagando por esse prêmio, por essa excelência. E por hora, longe da VEG nos decepcionar. Mais um trimestre entregando resultados excepcionais e acima das projeções. Não à toa, né, mesmo num dia aí bastante morno, as ações reagindo positivamente. Acredito que se fosse um dia positivo, as ações poderiam estar subindo muito mais forte. Mas o consenso, quando a gente recebe o relatório de um analista, de um banco, de uma corretora, é justamente o inverso. Fala assim, não, esse papel não tem mais potencial de valorização, mas a companhia está surpreendendo, você tem que incorporar esses números. E, de novo, por vários motivos, mas por conta de muito investimento, né, em diversificação de produtos, em diversificação de geografias, né, em estar disposto, né, a pegar, surfar essas novas tendências. Né? Então, o que é a tendência? A tendência agora é a mudança da matriz energética no mundo. A gente já tem esse investimento sendo feito na VEG nos últimos 10 anos ou mais. E a companhia vai surfando também em eólica, em diversos segmentos. Então, é uma companhia que está sempre preparada para surfar uma nova tendência, né? Com os seus produtos, mas principalmente por conta de diversificação de produtos, investimento em tecnologia, em pesquisa, diversificação de geografias, isso traz o resultado. Também um último ponto, que acho que não é um ponto de curto prazo, mas também que foi uma decisão acertada ao longo dos últimos 10 anos ou mais também da companhia, foi muito nesse processo de internacionalização, ou seja, também, hoje ela depende menos de Brasil, ela tem uma diversificação geográfica muito grande, né? E tem patrimônio também dolarizado. Isso também foi um acerto ao longo do tempo. Isso também tem que ter um impacto, né, dessa decisão, né, que no longo prazo traz essa maior previsibilidade da companhia. E ao mesmo tempo, pessoal, a última provocação aqui para quem é analista e para quem é investidor também da VEG, sabe que é uma companhia extremamente difícil de fazer projeção, porque ela tem centenas de milhares de produtos, né, tem segmentos diferentes, cada um tem uma dinâmica diferente, mas o que a gente sabe é que a companhia tem uma capacidade realmente de surpreender positivamente. Então, começamos aí com o pé direito na temporada de balanço. E se você é investidor de longo prazo, a minha recomendação, se você tem o papel, está com bom lucro, não venderia a sua participação. Né? Olhando para os próximos 10 anos, é uma chance muito grande. E eu ouso dizer, eu já falei aqui algumas vezes, eu acho que está muito longe, porque o valor de mercado é relativamente menor do que outras ações. Mas se a gente pegar uma das companhias brasileiras que tem potencial a longo prazo, em algum momento de valer R$1 trilhão de reais, né, que a gente já brincou aqui nas redes sociais, uma delas pode ser sim a VEG, né? Por que não? Mas ela tem um valor de mercado bem menor
quando a gente compara com Petrobras, Vale e outras companhias bem maiores, né? Muito bom, Saravalli. Agora, eu estava até pesquisando aqui, quando você falou dos produtos da WEG, vai de motores elétricos a painéis elétricos. Passando por tintas. Né, automação e controle industrial, geração, transmissão, distribuição de energia, entre outros. Ou seja, sensor industrial, enfim, um monte de coisa aqui, turbina, enfim, tem uma série de coisas. Tudo na indústria, né? Mas uma gama muito ampla ali de produtos. Imagina só para fazer análise de setor por setor, produto por produto, as projeções, o mercado, o market cap e tudo mais, né? E às vezes assim você tenta até fazer uma regressão do que pode ser assim, aumenta o PIB industrial, aumenta as vendas da WEG no mercado local. Mas, por exemplo, de repente está nascendo uma nova planta da Klabin, né, no interior do Paraná, só para citar um exemplo aqui. E de repente o PIB industrial caiu, mas por conta daquela planta, a WEG vai fornecer todos os equipamentos industriais, enfim, para todos os motores elétricos para aquela planta especificamente. Entra um pedido gigante, né? Ou está tendo, por exemplo, uma planta nova da Ômega Energia de eólica no Rio Grande do Norte, né? Às vezes, por exemplo, a produção, a venda não pode ser tão forte, mas por conta de algum pedido. Então ela tem uma diversificação muito grande da geografia. É muito difícil dizer qual que é a correlação, a quem que determina a receita da WEG é o PIB industrial. É lógico que no longo prazo tende a ter uma correlação muito grande com a atividade econômica e talvez com o PIB industrial. Mas no curtíssimo prazo é muito difícil de termos essas projeções, né? Então a gente tem cenários de recessão econômica, a WEG crescendo, tem cenários de PIB crescendo, a WEG crescendo também. Mas para mim, eu acho que o mais confortável que traz é essa diversificação de produtos e diversificação também de geografias e também, consequentemente, de moedas. Isso é muito bom para a companhia. Ela acaba surfando várias tendências de novos investimentos. Quando a gente fala de investimentos em infraestrutura, né, em energia, a gente sempre lembra da WEG, né? Mas é interessante que a WEG, assim, entre aspas, né, o pessoal da WEG não vai gostar muito dessa minha frase, mas ela não faz tanto parte do nosso dia a dia. A gente é difícil de ver ali um produto WEG no nosso dia a dia, mas com certeza em algum momento, né, passa a WEG dentro dos nossos consumos, dos nossos lares, né? Em algum momento passa a WEG, né? Eles são muito bons e acho que é um orgulho nacional e para quem também já visitou as plantas aqui no Brasil também, eu acho que só tem a maioria elogios. E por último ponto também, só para reforçar, eu tenho mais ou menos um pouco menos de 20 anos aí de mercado, não me lembro, tá? De nenhum caso, pelo menos radical extremo, de problemas com governança corporativa. Então, isso também você tem que dar um prêmio adicional, você tem que precificar a companhia, né? Diferente mesmo, você fala assim, mas Marco, tem ali a Petrobras, tem outro ativo ali que está muito mais barato, está com múltiplo de 3 vezes lucro, enquanto um é muito maior. Mas quantas vezes, né, a gente já ouviu algum problema de governança corporativa? Então, a gente precisa também reconhecer, dar um prêmio maior para uma companhia como essa, né? Perfeito, Marco Saravalli. Só porque a gente estava falando de WEG, que divulgou o resultado agora cedo, eu queria trazer Home, né? Que você muito bem citou no comecinho da nossa conversa, que divulgou ontem à noite, mas o resultado foi inverso, né? Pelo menos a repercussão foi inversa. Home já cai mais de 10%. Também por conta de uma queda bastante forte no EBITDA da companhia, né? Cerca de 21%, se eu não estou enganado. Também um lucro pequeno, né? 1% de alta em relação ao ano passado. Mas eu acho que o EBITDA nesse setor aí acaba sendo mais importante a análise e essa percepção de uma queda forte, 20%. É uma queda bastante importante numa indústria, nesse setor industrial, e Home está sendo prejudicada por causa disso no pregão de hoje. A Home particularmente, aí sim, aí tem uma relação muito grande com o PIB, tem uma relação muito grande com o PIB industrial e tem muita relação com um ponto que a gente sempre olha ali no PIB que chama-se formação bruta do capital fixo, né? Então, basicamente, o que é isso? O Cabral brinca aqui muito, né? Então, é a máquina que vai fazer ou outras máquinas ou uma máquina que vai fazer um produto, um bem final. Então, uma máquina que vai fazer o corte de uma estampa para o setor têxtil, ou uma máquina que vai fazer
ou, por exemplo, uma produção de uma peça para Taurus, por exemplo, para uma indústria. Então, são máquinas extintoras, enfim, independente do mercado, mas são máquinas industriais. Como a gente viu um PIB muito baseado principalmente na agricultura, e um dos pontos de preocupação foi realmente isso. Pessoal, olha, atenção, formação bruta do capital fixo. Então, ou um puxa o outro. Então, qual que é o alerta que você tem até? Inclusive, a gente até está vendo as projeções novas aí do Ministério da Fazenda, enfim. Segundo trimestre pode ser, quando a gente olha esse resultado da Home, já sinaliza que o PIB industrial, a formação de capital fixo no Brasil continua fraca. Então, essa leitura, isso infelizmente acaba sendo, a Home acaba sendo um termômetro da economia industrial, né? Ou seja, os pedidos de capital fixo. E segundo, também tem toda de certa forma, aumento da competição com produtos importados. Lembra, o câmbio vai desvalorizando, vai aliviando, melhorando nossas exportações. O inverso também é verdadeiro. Então, chega nesse momento, que não é uma decisão única e simples assim, o câmbio é 5, eu vou importar. Não é uma decisão, porque você tem serviços envolvidos, você tem manutenção, você tem uma série de fatores. Mas o empresário, provavelmente nesse câmbio que está sendo negociado agora, o empresário começa a falar assim, mas será que aquela máquina chinesa não faz sentido? Será que eu não vou ligar para uma outra máquina importada? Se esse câmbio continuar nesse patamar, pode ser que seja melhor, se tem um retorno dessa máquina importada maior do que se eu comprar da Home particularmente. Então, traz dúvidas em relação à velocidade da atividade econômica, mas na ponta inicial ali, na ponta da formação bruto capital fixo, que vai passar na produção industrial, que vai passar na atividade econômica. Então, Home costuma ser um termômetro, né, que a gente diz antecedente, né, que antecipa o que pode acontecer no PIB. E os resultados, né, pelo menos trimestrais, aí, não foram tão animadores. E aquilo que a gente sempre fala, isso é economia real. De duas, uma. Ou a gente tem realmente um cenário de segundo trimestre bastante fraco, ou um momento de inflexão, né? A confiança está começando a melhorar, né? O mais provável é que a economia ainda dê sinais ainda de bastante fraqueza, tirando principalmente a questão do agro. Então, esse é o ponto que a gente fala assim, mas o PIB industrial veio fraco, né? A formação bruta do capital fixo veio fraco. Lembre-se da Home, lógico, de um segmento muito grande, mas a Home acho que é um grande catalisador aquele estado em bolsa para a gente medir bem, antecipar o que pode ser o PIB desse segundo trimestre. Pois é, Marco, inclusive porque assim, esse resultado é do segundo trimestre, né? Então a gente tem essa percepção, essa leitura do PIB que você falou, mas eu me lembro que a gente comentava, inclusive recentemente, sobre a confiança do empresariado, né? Que estaria em crescimento, pelo menos a partir de junho, agora no começo de julho, tem essa percepção de uma confiança melhor. Eu lembro até que o Cabral estava aqui ainda quando a gente comentava sobre isso, né? Talvez seja um ponto de virada para o próximo ou próximos trimestres para a companhia, já que ela captura esse sentimento, né? Essa formação bruta de capital fixo. A formação bruta de capital fixo. Então, o segundo trimestre pode ter tido essa leitura, essa percepção de um PIB mais fraco, de um cenário mais fraco. A partir do momento que a gente tem uma confiança maior do empresariado, talvez isso possa representar uma virada, uma melhora nesse ambiente para a companhia. Tem relação desses dois dados, né? Que a gente vai ter que... Eu particularmente tenho que fazer a lição de casa, né? Ligar para a companhia e também escutar, participar da teleconferência de resultados para entender um pouco a sinalização do que será o segundo semestre, principalmente o terceiro tri, mas o segundo semestre como um todo, tá? Mas olhando para a fotografia desse segundo trimestre, mostra realmente uma fraqueza nos pedidos, né? Então, a gente tem, né, números, talvez eles não são tão decepcionantes assim, mas mostram um ponto de interrogação em relação à velocidade da demanda. Então, o que eu, como antecedente do PIB, a expectativa é receber não só Home, mas a gente tem outros setores ligados à Bolsa particularmente, que também podem antecipar um pouco do que pode ser o PIB industrial, mas o PIB como um todo, tá? Um deles a gente tem aqui a Mills, né, que é uma fornecedora aí também de máquinas e equipamentos para diversos setores, mas também para o setor industrial. A gente tem siderurgia, a gente tem diversos setores aqui para a gente acompanhar em bolsa. Mas, a princípio, a fotografia do segundo trimestre mostrou preocupação em relação à velocidade da recuperação dessa confiança, né? Então, o empresário, a gente tem uma dúvida ainda do quanto que o empresário... Minha opinião, eu acho que o empresário só vai retomar a confiança
quando vê de fato a Selic caindo e começando esse custo pesar menos no bolso. E isso só vai sentir no terceiro trimestre desse ano, né? A gente ainda não tem um efeito prático, né, só no mercado financeiro, mas o prático, o custo de capital ainda continua muito alto. O empresário não está tomando decisão nenhuma radical com esse custo de capital ainda tão alto aqui no Brasil. Famoso empresário São Tomé, né, Marcos Saravai? Só acredita vendo que o juro vai cair. Não acredito em promessas de queda de juros. No bolso, né? Não acredito em curva de juros. Eu acredito quando o Banco Central colocar na pedra que cortou o juro, né? Exatamente. Aí a gente conversa uma outra história. Bom, ô Marco, vamos fazer o seguinte, vamos agora para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente está de volta batendo mais papo sobre o mercado e todas as notícias que mexem com o mercado. Continue com a gente. O que impacta a economia e o mercado global? Olá, muito bom dia para você que está aqui ligadinho na BMC News. Em tempo real, a abertura e a variação dos ativos na Bolsa de Valores. Notícias internacionais. Toda uma discussão aí referente à demanda chinesa. Paula Moraes e especialistas de diversas áreas te explicam os acontecimentos do dia. De segunda a sexta, às 9h30. BMC News. Informação que gera valor. Vortex Beyond. Tesouro Direto. Tenho certeza que você já ouviu falar nele. Mas você sabe o que ele é? Esse é o quadro BMC Explica e o tema de hoje é Tesouro Direto. Bom, nada mais é do que um programa do governo brasileiro em parceria com a B3 que permite que pessoas físicas invistam diretamente em títulos públicos emitidos pelo Tesouro Nacional, bastando apenas ter uma conta num banco ou em uma corretora habilitada pelo Tesouro Direto. O Tesouro Nacional oferece títulos com diferentes tipos de rentabilidade, atreladas tanto à variação da inflação do país mais uma taxa real, a Selic, ou a uma taxa pré-fixada. Esses títulos são uma das formas do governo de captar recursos para financiar as atividades e projetos. Os investidores podem escolher diferentes tipos de títulos com prazos e rentabilidades diferentes. Além de acessível e de apresentar muitas opções de investimento, o Tesouro Direto oferece boa rentabilidade, liquidez diária e baixo risco de crédito. O investidor pode ficar até o final do prazo contratado ou até mesmo sair antes do prazo. No entanto, se sair antes, a rentabilidade pode oscilar, resultando ou em ganho maior do que o planejado ou até mesmo em perdas. Essa opção de investimento é de baixo risco, porque são garantidos pelo governo federal. Mas é sempre muito importante avaliar os riscos e as oportunidades antes de fazer qualquer investimento. BMC News. Informação que gera valor. De volta aqui na programação BMC Market ao vivo nessa quarta-feira, 3h03. A gente segue repercutindo os principais destaques aqui do mercado financeiro, principalmente porque saiu agora há pouco o resultado de pesquisa do Bank of America com gestores, uma pesquisa muito tradicional que o banco faz com vários gestores e traçando, né, perspectivas para o cenário local aqui no Brasil e também cenário global. Trazer alguns highlights aqui dessa pesquisa. Parcela dos gestores que vê o Ibovespa acima de 120 mil pontos no fim de 2023 sobe a 76%. 75% desses gestores acreditam no início de cortes da Selic agora, em agosto, já na próxima reunião do Banco Central. Que mais que a gente tem aqui? 50% dos gestores esperam um enfraquecimento do dólar em nível global nesse ano de 2023. 42% vem PIB do Brasil entre 1% e 2% em 2023.
ou seja, possivelmente os outros 58% acreditam que o PIB brasileiro vai ficar acima de 2%. Na verdade, 36% acima de 2% e os outros abaixo de 1%. Pois é. A maioria dos gestores latino-americanos vê dólar entre 4,81 e 5,10 até o fim agora desse ano. E o apetite por risco na América Latina supera a média histórica pela primeira vez desde novembro. É uma pesquisa bastante interessante, Marco, com gestores, até porque o gestor é aquele que está lá no dia a dia tomando decisão, tomando risco, colocando muitas vezes a cara a tapa, né? Porque toma a decisão e se tem resultado positivo, é glorificado. Se não tem resultado positivo, acaba tendo é crucificado. Mas, enfim, o gestor é o que está lá no dia a dia e conversa e toma a decisão e vê o time de análise, vê o time, enfim, conversa com todo mundo. É interessante saber essa percepção, né, de como que vai estar o Ibovespa, como que vai estar o dólar, como que vai estar o crescimento econômico. A gente falava do PIB aqui, né, inclusive no bloco passado. Interessante essas percepções dos gestores consultados pelo Bank of America. É interessante, você falou assim, glorificado, né? Glorificado com talvez uma taxa de performance, né? Crucificado talvez com resgates, mas essa é a vida do mundo da gestão, né? Então, os investidores, ao longo do tempo, eles vão olhar o histórico, né? Várias medidas, mas acho que o histórico é a forma mais simples, né? Talvez não seja a mais correta, mas é a mais simples de entender se está indo bem ou se está indo mal um gestor e usualmente a gente, infelizmente, acaba pesando ali o curto prazo. Como é que foram os últimos 6 meses, os últimos 12 meses, 24 meses, né? Eu acho que uma análise para escolher um fundo vai muito além, né, dos resultados, mas infelizmente a decisão de quem está alocando acaba sendo muito privilegiada para os resultados e de curto prazo, né? Uma provocação que eu faço, até eu tinha visto isso algumas semanas atrás, né, que talvez a maior parte dos gestores, né, não acompanhou essa alta da Bolsa, né, não acompanhou esse fechamento da curva e não acompanhou essa valorização do real. Uma parte acho que conseguiu, né, entrar nessa direção, mas não acompanhou toda a alta. Acho que quase ninguém surfou toda essa alta. Ninguém estava lá super otimista há 3, 4 meses atrás, enfim. Então, se a gente comparar, por exemplo, o índice, até um índice bacana eu posso trazer aqui na sexta-feira, né, para atualizar, eu gosto de acompanhar muito aquele índice da Ambima de hedge funds, que é como se fosse medindo a performance média dos fundos multimercados. Tá? É lógico que, como qualquer índice, tem as suas distorções. Então, os grandes fundos têm um peso grande, por exemplo, o fundo verde é um dos grandes fundos que tem peso ali na formação desse índice. A metodologia disponível pela Ambima não tem, é super transparente. E a gente consegue ver que a média, pelo menos recentemente, dos índices, eles não têm batido nem mesmo a média da valorização do desempenho dos títulos públicos. Você pega ali e compara com o IMAB, dependendo do prazo, os mais curtinhos, mais longos, né, que também é um outro índice de referência para ver a performance desses títulos, você vê 2, 3 vezes melhor do que a média de alguns fundos. O que isso quer dizer? Porque os fundos multimercados eles podem alocar em fazer qualquer alocação, pode alocar em bolsa, pode alocar em moedas, pode alocar em títulos públicos, mas para mim uma referência mas como é que ele está performando em relação não ao CDI, mas em relação ao título público, né? Porque o título público, a gente, qualquer um, não só deveria fazer, como eu recomendo que todos façam, né? Você abre a sua conta na sua corretora, faça o investimento em Tesouro Direto, não sendo só um ótimo investimento, mas até para você comparar como é que está indo o título público em relação ao gestor, né? Já que você está pagando uma taxa de administração e você vai exigir ao longo do tempo também que esse gestor tenha uma performance melhor, não só em relação ao CDI, mas em relação ao título público. Você pode alocar. Lembrando, título público tem ali várias indexadoras, mas esse eu acho que é um comparativo. Então, a minha percepção eu acho que o gestor de uma crítica minha, né, que depois estou 100% aberto, mas é a hora que a gente arruma as inimizades, mas os gestores, eles na média, eles não conseguiram ficar otimista a tempo, né? Então, não conseguiram aproveitar essa valorização da Bolsa, mas sobretudo essa valorização, esse fechamento da curva, essa valorização dos títulos públicos, né? As famosas Bs ou outros títulos. Então a gente não está refletindo isso em resultado nas cotas dos fundos multimercados
em média, tá? Sempre tem fundos que estão indo mal, sempre tem fundos que estão se destacando, mas em média, tá? Olhando para esse índice, da última vez que eu vi, eles estavam performando em média abaixo do que o próprio índice, o IMAB, que se traduz do desempenho dos títulos do Tesouro, tá? Isso numa classificação específica. Mas depois eu faço uma tabelinha, traduzo aqui para vocês entenderem um pouco dessa composição. Mas se você investe R$1 em fundos, principalmente multimercados, acompanhe esse índice, né? Como a gente olha todo dia aqui o Ibovespa, coloca lá o índice da Anbima, índice de hedge funds da Anbima, e ele é disponibilizado com um ligeiro atraso ali, mas ele espelha muito bem como é que está indo a indústria, o segmento de fundos multimercados aqui no Brasil. Boa, Marcos Aravalli, tem que fazer muito bem aí essa comparação com o benchmark correto, né? Não dá para fazer com qualquer benchmark, que senão não dá muito certo. Ô Marco, mas um outro ponto também em relação aos fundos, né? Você comentou ali sobre o histórico, é importante ver também a longevidade, né? Se o fundo, quanto tempo o fundo está disponível aí no mercado. Isso também poderia ser uma boa proxy aí de comparação. Sim. E para saber se né, passou pelo tempo, né? Perfeito. Se acabou tendo independentemente do desempenho, se o fundo ele é mais longevo, é porque ele está passando ali pelo crivo do tempo e da opinião pública, podemos dizer assim, né? Tem um estudo em finanças, né? E vocês vão entender na prática, né? E é uma palavrinha aqui em inglês, né? Mas eu já vou traduzir, mas acho que não tem tem uma tradução, né? Vou traduzir aqui ao pé da letra, mas em inglês ele chama survivorship bias, né? O que é isso? É o viés de sobrevivência, a tendência de sobrevivência de um fundo. De qualquer profissional de gestão, né? A gente vê muito isso, né? Vamos pegar aqui o mundo dos influenciadores, acho que vocês entendem melhor, né? Quando a bolsa começa a subir, explode de influenciadores aí na internet, depois a bolsa cai, eles somem, né? Então a gente vê esse número, hoje não tem nenhum influenciador, tem 5, 10, a bolsa começa a subir, tem 50, 100. Isso acontece também com fundos, na mesma indústria. Então quando esses fundos têm uma performance muito ruim, por algum motivo, eles costumam sumir. Então, a hora que você vai lá na academia, na escola estudar, ou aqui com dinheiro, você vai estudar, você fala assim, mas como é que está indo a indústria? Parece que ela está indo bem. Mas por quê? Porque você excluiu da sua amostra aqueles que foram mal, porque eles não existem mais. Então, você acaba melhorando a sua média, a sua performance, né, a sua amostra. Então, é isso que a gente fala. É muito importante você olhar não só o resultado de 6 meses, de 1 ano, de 2 anos de um fundo, mas olha assim, como é que é a performance daquele gestor? De repente ele trocou de casa, né? Como é que era a casa na casa anterior. Mas eu gosto muito de olhar assim, por exemplo, imagina que esse fundo, esse gestor tem 5, 10 anos, né? Mas quanto essa equipe trabalha junto, né? A equipe central ali do gestor, dos analistas, tem 5 anos juntos, 10 anos juntos. Vamos medir a performance dessa equipe, como é que eles estão indo, tá? Mas isso é muito comum. Né? O fundo foi mal, ele acaba ficando muito pequenininho, ele acaba sendo incorporado por outro dentro da mesma casa, ou acaba fechando por algum motivo, né? Ou trocando de nome, faz uma nova captação. Isso que chama-se em finanças de survivorship bias. Né? Então é uma tendência de você acabar excluindo da sua amostra aquilo que foi ruim. E aí você não consegue captar, você fala assim, parece que está indo tudo indo sempre bem, sempre bom, né? Os indicadores dos fundos, mas é que não tem mais, você não consegue comparar com aqueles fundos que deixaram de sumir, deixaram de existir, né? que não existem mais. Então é basicamente esse recado. Muita atenção quando for fazer análise, senão você vai parecer que tudo vai sempre bem, né? Porque só está sobrevivendo aquilo que está indo bem. Então olhe sempre também para o histórico do gestor, não só da gestora e do fundo, do gestor, e também como é que está a equipe, né? Quanto tempo essa equipe tem, principalmente trabalhando no conjunto, trabalhando no mesmo time. Isso também é super importante na escolha do seu fundo. Né? Muito bom. Que esse é o debate. E, de novo, pessoal, Sim. Gestor como analista não vai acertar sempre, né? E também não vai errar sempre. Né? Sim. A gente só está aqui, eu digo assim, Saravalli, por que você está aqui? Por que o gestor está aqui? Aqui eu digo trabalhando no mercado. Porque no longo prazo a gente tende a acertar, né? Mais do que errar. Mas não quer dizer que a gente não vai errar, não quer dizer que não vão acontecer erros, no sentido assim, Marco, acho que você demorou muito para ficar otimista, demorou muito para olhar essa ação aqui, demorou muito para ficar vendido em dólar, enfim. Essa leitura, que é super compreensível essas críticas.
Mas, ao mesmo tempo, um analista, um gestor, um estrategista não vai acertar sempre, né? Então é comum ter essas críticas, né? Principalmente dos desempenhos, e a gente acaba analisando muito curto prazo. Pô, caramba, esse fundo aqui foi o pior nesse último mês, nesse último semestre. A gente sabe também que essas críticas são bem comuns, né? E compreensíveis também no mundo da gestão de recursos. Pois é, até porque tem muita gente que é mais imediatista, só olha o que está acontecendo agora, não vê retrospecto, não vê nada. Ô Marco, eu estava até comentando mais cedo, né? A gente batendo papo com o Gustavo Cruz, estrategista da RB Investimentos, falando inclusive sobre a situação de alguns gestores, né? E como que está olhando para o Ibovespa, como que está olhando para esse momento, né, de às vezes ter um pouquinho mais de apetite ao risco, um pouquinho mais de aversão. E ele estava comentando que devido a um desempenho que muitos dos gestores tiveram, né, ao longo do primeiro semestre, inclusive pegando essa pernada de alta do Ibovespa, essa andada de vários setores, ou fazendo um stock picking bacana ali, pegando uma rentabilidade boa, muitos deles, na opinião do Gustavo Cruz, vai acabar tirando um pouco o pé para garantir a rentabilidade no ano, né? Não correr risco agora no segundo semestre, mesmo num ambiente daquela concretização da redução da taxa de juros, de repente um ambiente econômico um pouquinho melhor, mas muitos gestores podem fazer esse movimento, de tirar um pouco o pé, aproveitar essa rentabilidade do primeiro semestre para garantir a rentabilidade anual bacana, interessante, batendo o benchmark. Então, a gente pode ver um segundo semestre um pouco mais esvaziado em algum momento, né? Tanto na Bolsa ou alguns setores específicos, por conta disso. Você percebe que isso pode acontecer também e acabar deixando os investidores, pessoa física ali, até olhando para o volume da Bolsa, falando, tá meio sem volume, né? Ninguém compra, ninguém vende, está meio esvaziado. Pode ser uma dinâmica desse segundo semestre, isso? Bom, é mais um momento que você me traz para as inimizades. Mas o importante é que o Felipe aqui me mantenha empregado aqui no marketing. Sempre. Mas não quer dizer que vai acontecer, que algum gestor tome essa decisão, né? Porque o gestor também ele é remunerado para tomar decisões e para levar a melhor relação risco-retorno para os seus cotistas, né? Agora, o que pode um gestor fazer nesse momento? Vamos pegar um caso aqui de um multimercado, tá? De novo, quer dizer que pode acontecer, não quer dizer que alguém faça ou que seja comum isso fazer. Mas imagine que você é um gestor lá multimercado e no primeiro semestre você deu um retorno, você acertou na moeda, na bolsa, né? Você é multimercado, qual que é o seu benchmark? O CDI. E vamos supor que só tenha recolhimento de taxa de performance uma vez por ano, em novembro, tá? Estamos fazendo aqui qualquer cenário. Então, o que o gestor ele poderia fazer, né? De vez de ele ter uma relação boa nesse próximo segundo semestre procurando risco-retorno, ele pode ser mais conservador, não tomar risco, não tomar outras posições e garantir essa performance, até porque é uma grande parte da remuneração do gestor e da equipe de gestão. Tá? Então vamos pegar o exemplo aqui, voltando para o exemplo. O gestor conseguiu 200% do CDI nesse primeiro semestre, tá? Mas ele vai ser medido no ano, desempenho no ano. O que ele pode fazer? Colar muito mais no pós-fixado, colar muito mais na previsibilidade, praticamente garantir, por mais que ele tenha retorno, por exemplo, vamos supor, de 100% do CDI no segundo semestre, ou 100 e pouco, um pouquinho acima, mas no ano, como ele já praticamente garantiu, talvez o segundo semestre seja uma média muito menor do que o primeiro semestre, mas praticamente ele está garantindo, mantendo. Tá? Não concordo, porque, de novo, o gestor, nós, analistas, estrategistas, somos pagos, remunerados justamente por inverso, para procurar todo o santo dia novas oportunidades, novas possibilidades, mas isso pode acontecer. Tá? Não acredito que seja tão comum e não espero também que nenhum gestor tome no dia a dia essa decisão, mas é algo que possa ser realizado no sentido de que a gente chama de garantir essa taxa de performance. Tá? Lembrando que é uma das taxas que acaba remunerando muito a equipe de gestão como um todo. Né? Então, isso pode acontecer? Pode, né? Mas acho que no dia a dia seria muito incomum, né? Já que o gestor é remunerado justamente o inverso, né? Procurar todo dia melhores alternativas, melhores relações risco-retorno para trazer melhores retornos para os seus cotistas. Né? Boa, Marcos Saravalli. Arrumando confusão. É isso que eu ia falar. Não vou arrumar inimizade para você, senão eu até perguntaria se
os fundos deveriam mesmo ter alguns benchmarks que a gente vê por aí, que é muito fácil de bater. Mas eu não vou fazer isso com você, Marcos Saravalli. Eu vou trazer uma notícia importante, que inclusive saiu agora há pouco, trazer aqui para vocês, que o Japão deve reabrir o mercado para o frango brasileiro em breve. Essa informação foi dada agora há pouco pelo ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, numa entrevista que ele deu à CNN Brasil, dizendo que o mercado japonês deve ser reaberto para os frangos brasileiros o mais rápido possível. A gente lembra, o país asiático suspendeu a importação de carne de frango de Santa Catarina, também do Espírito Santo, depois de serem detectados casos de gripe aviária em fazendas não comerciais nesses estados. A gente lembra, Santa Catarina é o segundo estado produtor e exportador de frango do Brasil, e assim que houve aquela detecção de caso de gripe aviária numa casa, né, uma ave doméstica, o Japão já suspendeu. A gente muito bem trouxe aqui no Market, inclusive nos últimos dias, é uma posição que acaba sendo tomada muito rapidamente pelos países, principalmente para suspender as importações, inclusive para saber exatamente qual o contexto, como é que funciona, quais são as implicações, né, desse caso de gripe aviária, assim como aconteceu com a China e o caso de vaca louca, lá aquele caso atípico no Pará, que teve nesse ano também. Enfim, o Japão já suspendeu a importação de carne de frango do Brasil, principalmente e especificamente de Santa Catarina e do Espírito Santo. Claro que essa notícia, né, dessa suspensão acabou trazendo uma perspectiva ruim para várias companhias listadas aqui na Bolsa Brasileira, principalmente BRF, que acaba tendo, né, uma produção e uma exposição maior a aves, mas o setor frigorífico como um todo acabou tendo impactos disso. Claro que existem outras situações que acabam envolvendo o setor frigorífico, que também têm deixado os investidores meio apreensivos com toda essa situação. Mas, segundo o ministro Carlos Fávaro, ele diz o seguinte, que o mais importante é que o Brasil tem um sistema seguro. É um dos poucos países do mundo que tem o status de não presença de gripe aviária em seus criatórios comerciais. Além de tudo, o Brasil tem especialidades que atendem o mercado japonês, disse o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, sobre toda essa repercussão, né? Então, ele projeta que o mercado japonês vá reabrir em breve para as carnes de frango aqui do Brasil. E eu já de olho, né, no mercado, já de olho nas companhias que fazem parte desse setor frigorífico, BRF hoje sobe 1,94%, Minerva 0,31%, a JBS cai 0,60% e a Marfrig cai 0,28%. A gente fala bastante desse setor e todas as implicações. E aí eu já quero falar com o Marcos Saravalli um pouco a respeito disso, porque essas empresas do setor frigorífico, Marco, elas estavam bastante pressionadas, não só por conta dessas notícias de suspensão, mas também agora a gente começa a perceber uma pressão um pouco maior também pelo ciclo, né, do gado, ciclo econômico, e agora especificamente também a respeito de toda aquela situação envolvendo a Ucrânia, né, com a suspensão do corredor humanitário para exportação dos grãos ucranianos, agora bombardeio aos silos nos portos ucranianos, o que acabou, esses bombardeios acabaram estragando e dizimando ali mais de 60 mil toneladas de grãos, e o reflexo nas commodities agrícolas acabou sendo bastante forte. A gente viu, inclusive, trigo subindo cerca de 9%, no pregão de hoje, lá na Bolsa de Chicago, soja, milho, enfim, essa pressão de preços em cima dessas commodities acaba também prejudicando o setor que utiliza bastante como ração animal. Ou seja, não tem um dia de paz aí esse setor, a gente fala bastante, né? E parece que a gente fica se repetindo, mas cada dia é uma notícia nova impactando o setor frigorífico. O setor ele é muito dinâmico, né? Ele depende de, como qualquer setor, mas ele tem muita influência internacional, seja aqui no Brasil para exportar, seja para importação de grãos, né?
ou relação a preços de commodities. E o investidor sempre quer falar assim, mas Marco, qual que é o catalisador, qual que é o indicador que eu preciso olhar para esse setor no longo prazo? Né? Como talvez a maior parte dos setores, pessoal, se a gente não tiver um cenário de crescimento econômico americano, chinês, da América Latina, europeu, se não tiver um crescimento econômico mundial, é um cenário ruim. Tá? É lógico que a gente está falando muito nessa semana para cá de crescimento econômico chinês mais fraco, o crescimento econômico americano, vamos ter recessão ou não. Né? Então já é um cenário de que você dificulta o repasse de custo. Né? Independentemente se o ciclo do boi é de alta ou de baixa, você tem uma pressão para margens. Né? Como é que você vai ter aumento de preços, né, para a Marfrig, para a Minerva, para a JBS, se a gente está num cenário de queda, onde as famílias estão mais endividadas, estão com risco de perder emprego. Então a gente precisa ter um cenário de crescimento econômico melhor. Quando vem a questão da Ucrânia, em relação a todo esse impacto, né, de commodities, ele acaba piorando muito mais o setor. Por isso que, mesmo com essa notícia em relação ao Japão, né, abre, reabre, mas num cenário de que a gente tem menor crescimento econômico associado a uma pressão de custos, para mim é um cenário ainda talvez muito pior, né, do que pode ser outros impactos, né, com reaberturas pontuais de outros mercados. Então ainda é um cenário bastante desafiador, lembrando, pessoal, que as margens continuam super apertadas e fica essa dúvida. Acho que para mim esse setor é um setor que mais merece atenção nessa temporada de balanço aqui no segundo trimestre, mas eu não vejo, talvez, tendência de melhora, mas eu não vejo grande otimismo assim. Então é mais um setor que acho que eu deixo muito mais o alerta, né, do que pode ter alguma surpresa negativa do que grande surpresa positiva. Difícil ter piora, né, até porque o ciclo está melhorando para alguns mercados. Mas com essa notícia, Felipe, e também com essa notícia de demanda podendo trazer dúvida para o segundo semestre, eu fico bastante preocupado. Lembrando, né, a gente talvez esteja em alguns setores, algumas empresas, no longo ciclo de margem. Fazia muito tempo que a gente não via margens tão apertadas em alguns segmentos e algumas empresas. E fica aquela dúvida, não só, né, em que patamar que a gente vai ter margem daqui a um ano, daqui a 2 anos, né, em que velocidade que a gente vai ter essa recuperação de margem. Então são duas notícias ruins. Crescimento econômico mundial traz desafio para o setor e agora a questão de grãos, né, talvez atrasando um pouco essa expectativa de recuperação de rentabilidade do setor. Né? De novo, são empresas diferentes, né? A JBS é muito mais global, os Estados Unidos, para mim, o ciclo está muito mais favorável aqui para o Brasil, para uma Minerva, ainda continua mais confiante, de uma forma geral, né? Comparando, de certa forma, a mesma proteína. Mas são proteínas diferentes também, que a gente já falou muito aqui. Né? Aves, quando a gente fala de gripe aviária, a gente tem uma exposição muito mais a Brasil Foods do que outros cases, mas eu acho que é mais uma dificuldade para o setor, né? Que está, de certa forma, ficando de lado. E eu ouso a dizer também, eu estou usando muito essa palavra aqui, Felipe, ouso a dizer que acho que é um catalisador ruim, que traz mais dificuldade também para a oferta da JBS, que a gente está no meio de uma oferta. Né? Imagina você estar lá no meio de um roadshow e recebe essa notícia mostrando que a Rússia não vai facilitar nesse transporte aí de escoamento de grãos para o mundo. Né? Mais uma dificuldade, como é que o investidor fica? Tá, mas quanto tempo vai durar? Qual que vai ser o impacto? Em que patamar que vai o preço do grão agora no curto e médio prazo? Então, acho que traz um catalisador ruim, dificuldade para a realização dessa oferta no meio desse roadshow, né? No meio dessa operação aí de possível listagem da JBS nos Estados Unidos. Boa. Ô, Saravalli, só para a gente encerrar esse bloco, continuando a falar sobre esse assunto, sua visão, esses eventos, claro que ainda está muito no começo e terminou na segunda-feira todo esse acordo de exportação dos grãos, saída para o Mar Negro, e aí começaram os bombardeios e tudo mais. Mas em se mantendo isso, pode ter uma pressão inflacionária global que preocupa. Por quê? Porque parece, nesses últimos eventos que a gente tem visto, que a inflação no mundo chegou num pico, está regredindo, assim como a taxa de juros estaria no mundo inteiro chegando no pico e começando a ter uma perspectiva de regressão também. Com esse evento novo, com esse fato novo, pode acabar trazendo uma consequência negativa para esse ambiente que já estaria numa perspectiva de melhora, e aí voltar toda aquela discussão de uma inflação maior, uma pressão inflacionária, um pico de inflação maior ainda, enfim, e aí a gente retoma a discussão que a gente estava lá
fim do ano passado? A gente regride 6, 7, 8 meses? Não, eu não sei se, assim, esperamos que não tenha esse impacto negativo nas expectativas de inflação, mas com certeza, chegar na próxima decisão do FED, semana que vem, chega lá, ele vai colocar o balanço de riscos e ele vai ter essa informação na mão. E ele vai justamente complementar, né, no seu discurso, né, nos seus comunicados, com essa informação adicional, que é uma informação que adiciona pressão para a inflação, adiciona pressão para juros mais altos, adiciona pressão para a inflação cair de uma forma mais lenta. Aqui no Brasil não vai ser diferente. Aqui no Brasil também, né, até a decisão do nosso Comitê de Política Monetária, a gente tem essa informação a mais e é uma informação que traz peso negativo para a decisão de juros aqui no Brasil. Lembrando que são diversos fatores, né, mas um dos fatores que ele sempre fala, o balanço de riscos, né, global e internacional, ele pode ficar mais desfavorável para o início do ciclo de redução de juros, né, ou desse ciclo de desinflação mundial. Mas com certeza é um catalisador ruim, negativo para qualquer decisão de política monetária ao redor do mundo e ele vai ser considerado com certeza, né, precisa ser considerado, porque como a gente está no meio de uma guerra, né, as decisões são muito rápidas, muito dinâmicas, como a gente viu no passado, algumas a gente consegue se proteger, se posicionar, mas isso traz um impacto que não estava talvez no balanço de riscos na última decisão do FED, na última decisão aqui do nosso Copom. Então precisa ser considerado e acredito que ambos, né, bancos centrais vão incluir esse tema também no seu discurso. É preciso, é necessário e infelizmente é um impacto negativo na expectativa de inflação. Perfeito, Marcos Saravalli. A inflação que saiu hoje, né, deu uma arrefecida na zona do euro, também no Reino Unido, e tudo isso acabou trazendo uma expectativa de uma melhora no ambiente para que tanto o Banco da Inglaterra quanto o Banco Central Europeu tomem decisões menos rígidas, digamos assim, ou menos hawkish, digamos assim, para as próximas reuniões, nessa perspectiva, inclusive, de que o juro já estaria chegando próximo do pico e também a inflação chegando próximo do pico, né, passando do pico e voltando para arrefecendo. Claro, muito longe, né, muito longe da meta de inflação de 2%, se a gente levar em consideração que a inflação lá no Reino Unido e na zona do euro está próxima dos 5%, 6%, é muito longe ainda de toda a meta, né, do Banco Central Europeu e do Banco da Inglaterra, mas mesmo assim o bloco experimentando redução nos preços e isso, claro, podendo trazer uma perspectiva de melhora no ambiente econômico por lá. Inclusive, alguns gestores até falando que o ambiente, né, está um pouquinho melhor para as companhias da Europa e do Japão do que especificamente para as companhias lá dos Estados Unidos, mas esse é um ponto e essa é uma discussão que a gente ainda vai ter ao longo aqui de alguns bons dias. A gente vai agora, 3 horas e 33 minutos para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente já está de volta conversando mais sobre o mercado e daqui a pouquinho com o nosso convidado também para a gente explorar um pouco mais sobre todas essas movimentações do mercado financeiro nessa quarta-feira. Você continua com a gente, o intervalo é rapidinho. Quais foram os fatores que fizeram essas operações elas desempenharem e por que surpreenderam o mercado financeiro? Business traz panoramas, resultados, prospecções e expectativas de companhias listadas no mercado. BMC News. Informação que gera valor. Vortex Beyond. Dividendos. Você sabe o que eles são? Esse é o tema do BMC Explica de hoje.
Dividendos nada mais são do que a distribuição de uma parcela dos lucros de uma empresa aos seus acionistas. Essa distribuição é feita de forma proporcional à quantidade de ações que cada investidor possui da companhia. Quanto maior a quantidade de ações o investidor tiver, maior será o valor dos dividendos a serem recebidos. Os dividendos são uma forma de remunerar os acionistas pelos investimentos feitos na empresa. As empresas podem escolher entre distribuir uma porcentagem dos lucros ou um valor fixo por ação. E essa decisão é tomada em Assembleia Geral de Acionistas. E vale lembrar que nem todas as empresas distribuem dividendos e que o valor distribuído pode variar de empresa para empresa e ao longo do tempo, dependendo da saúde financeira da companhia. PMC News, informação que gera valor. De volta na programação, BMC Market voltando e o Caio Augusto já está aqui com a gente para bater um papo. O Caio, economista, sempre aqui com a gente para trazer sua visão a respeito dos principais assuntos que estão movimentando mercado e economia brasileira. Ô Caio, muito boa tarde para você. Queria começar falando a respeito da notícia que a gente viu agora há pouco, a respeito de uma revisão de preços de gás natural nas refinarias da Petrobras, caindo 7,1%, até mesmo houve um mal entendido ali sobre a notícia que seria na gasolina, mas mesmo assim é uma queda importante num preço de um produto da Petrobras. E sempre tem aquela questão, a respeito da possibilidade, da viabilidade de haver esses cortes em alguns preços. Como que você vê essa situação? Que tipo de impacto você acredita que possa haver em níveis inflacionários aqui no Brasil? Isso pode trazer algum tipo de consequência numa inflação um pouco mais baixa que a gente possa experimentar ao longo dos próximos meses? Qual a sua percepção a respeito disso? Caio, boa tarde mais uma vez. Boa tarde, Felipe. Boa tarde, Marco e todos que nos assistem aqui na PMC News. A minha impressão, na verdade, é a seguinte: existem grandes mudanças que podem ser tocadas nos próximos tempos a respeito da extração do gás natural no Brasil, que uma boa parte dele é reinjetada e tudo mais, tem toda uma questão operacional que aí foge do conhecimento dos economistas, mas entra no campo da engenharia de que essa reinjeção aumentaria a capacidade de extração de petróleo e tudo mais, mas enfim, se a gente for olhar a relação de preços entre o que a gente tem aqui no Brasil, o que a gente oferece isso para a indústria, versus o que existe lá fora, de fato o gás aqui no Brasil, principalmente para uso industrial, profissional, por assim dizer, ele é bastante caro. Porém, quando a gente olha para a realidade atual, os custos que levam em consideração quanto esse gás custa para chegar na ponta, é um pouco mais complicado. Diríamos que a Petrobras, a partir do momento que ela decidiu ter essa mudança de precificação, que ela colocou critérios bastante abertos, por um lado, ela se livrou de uma cobrança bastante próxima por parte do mercado, de olha, o preço lá fora está oscilando para cima, está oscilando para baixo, você deveria mudar. De fato, ainda existe essa oscilação lá fora, mas vamos dizer assim, como o critério não é tão objetivamente definido, de fato ficou um negócio mais aberto. Vamos dizer assim, a Petrobras passa por um certo sossego nesse aspecto. Agora, quando a gente olha para o gás, não teve nenhuma condição fora precificação internacional e dólar que teve grandes mudanças, Ou seja, até dentro desse aviso da Petrobras de redução do gás agora, sinalizou, olha, dentro desse ano já tivemos uma redução de 25%. Talvez aí, para quem estiver mais de olho nesse mercado, signifique que está mais ou menos parelho com lá fora. Mas o grande receio é que isso esteja sendo utilizado justamente para dar uma suavizada em nível inflacionário, justamente no momento em que a Selic já vai começar a cair a partir de agosto. Isso é meio perigoso, não pode utilizar para isso. Perfeito. O Caio, falando um pouquinho também, somando o gás e também somando com a pergunta que o Felipe me fez, Felipe, eu sempre passo a pergunta já para os nossos convidados.
Mas o quanto que essas novas informações devem refletir nas tomadas de decisões de política monetária, seja aqui no Brasil, seja nos Estados Unidos, né? Acho que o Felipe, a gente está falando um pouquinho do peso da Ucrânia agora, também impactando negativamente, novamente, né, os preços de commodities, de grãos. Mas e falando um pouquinho de Selic aqui no Brasil, né? A gente tem esse efeito negativo, mas também tem que incluir agora o gás, enfim, o quanto dessas novas informações devem ter peso nas tomadas de decisão de política monetária nos Estados Unidos e aqui no Brasil, né, ao redor do mundo, mas nesses dois mercados? Na verdade, como o agregado das commodities tem caído muito, se a gente for olhar aí aquele índice agregado da Bloomberg, acho que chegou a 140, 145 e está abaixo de 100, ou ficou pelo menos abaixo de 100 durante muito tempo. Se você tiver uma commodity ou outra que acabe eventualmente se deslocando disso, talvez não tenha um efeito tão grande. Se a gente for parar para pensar, o agregado delas tem sido uma força bastante baixista para a inflação ultimamente, né? O campo dos alimentos, e sempre importante dizer, se estamos falando de um agregado, significa que sim, vai ter um preço ou outro que vai subir bastante, mas na média esse grupo como um todo tem caído. De fato, se a gente for observar especificamente essa questão de grãos na Ucrânia, ainda é algo bastante recente e como você estava bem dizendo agora há pouco, Marco, de fato, por se tratar de uma guerra e numa época em que as informações são muito rápidas e as tomadas de decisão também são muito rápidas, hoje a gente está vendo aí, eu estava vendo isso agora há pouco, o trigo no intraday dando 9% de alta. Isso é um negócio extraordinariamente relevante, né? Bastante relevante. Se a gente for olhar o petróleo num dia que sobe 2%, 3%, o pessoal já fica, opa, tem alguma coisa aqui, tem alguma grande mudança para acontecer, e o trigo está subindo 9%, em função dessa questão aí do acordo de grãos, né, da liberação ali do Porto de Odessa, que não está mais acontecendo, isso acaba restringindo um pouco a produção. Mas, de fato, tirando esse ponto específico dos grãos agora, que a gente ainda está acompanhando qual será a repercussão, curto prazo parece bastante negativo e parece uma pressão altista, no agregado as commodities estão caindo. Lá nos Estados Unidos, a minha percepção é que a política monetária ela tende a ficar um pouco mais resistente a cortes. Esses cortes, quando acontecerem, devem vir só em 2024 e ainda num ritmo razoavelmente lento, porque a inflação ainda é bastante resistente. Caiu muito e tudo mais, de fato, né, o que é para se celebrar, mas ainda está muito resistente e está razoavelmente distante da meta. E aqui no Brasil, se a gente for observar, basicamente todos os efeitos que poderiam entrar para a economia real para justificar o início do ciclo de cortes já estão na mesa. Então, vamos pôr, que nem falou, tem essa informação agora nova do corte no preço do gás. O que isso vai mudar para a Selic? Aparentemente nada, porque as informações que indicam, olha, beleza, o juro real já fez seu trabalho e a economia já está se desaquecendo de maneira considerável, já estão na mesa, né? Vale observar, por exemplo, o IBCBR, que saiu agora recentemente de maio, que mostrou aí uma queda que era esperada pelo mercado entre 0,10 e 0,20, veio uma queda de 2%. Então, tudo bem, tem o efeito do agro, que foi muito bem no primeiro trimestre, agora estaria dando uma recuada, mas mesmo assim, serviços e indústria já estavam ou andando de lado ou andando para trás desde o terceiro trimestre do ano passado. Então, acredito que, vamos dizer assim, como venho bastante pontuando nos últimos tempos, passado essa primeira surpresa bastante positiva com o PIB do primeiro trimestre, que veio basicamente de um agro que teve um crescimento extraordinário de 21% em 3 meses, quando a gente observar que a realidade é que o juro real já bate na economia real de maneira a desacelerá-la, nossa, meu Deus, agora deu até um trava-língua aqui, de maneira a desacelerar a economia, beleza, aí ficou mais fácil. Percebendo isso, e dados como esse do IBCBR, várias outras medições de prévia do PIB também mostram isso, acredito que não há outro caminho a não ser cair. Expectativas futuras de inflação ainda balançam um pouco o cenário, mas 3,75 realmente é daí para baixo. Boa. Ô Caio, tem uma discussão bastante importante que
está cada vez mais presente, principalmente por conta da discussão da segunda fase da reforma tributária, né? O ministro Fernando Haddad diz que não vai colocar para discutir paralelamente com a primeira fase que já está no Senado, mas, né, a equipe econômica está analisando a possibilidade de fazer algumas propostas serem colocadas em discussão antes da apresentação formal. Uma dessas possibilidades é trazer de novo a discussão a respeito de tributação de fundos exclusivos e também do fim de juros sobre capital próprio. Como que isso poderia impactar, né, o mercado, poderia impactar os cotistas, poderia impactar as pessoas que também recebem, né, dividendos regularmente por conta do juros sobre capital próprio. Como que você está vendo essa discussão? Lembrando, né, que, inclusive eu me lembro disso, que a gente discutiu bastante isso aqui quando Paulo Guedes tentou fazer essa discussão, tentou colocar, né, em votação, em discussão essa situação aí, e acabou não indo para frente, porque teve muito debate e acabou não indo para frente. Como você acha que agora vai? Você acha que agora tem espaço, já que a gente está abrangendo um pouco mais toda essa discussão de reforma tributária? Acredito que sim, existe esse espaço, só que duas coisas precisam ficar muito transparentes antes de qualquer passo que o governo tenha como objetivo de dar em uma seara como essa. O primeiro aspecto é sair do campo, estamos fazendo isso porque temos algum pensamento ideológico em relação às pessoas que têm mais dinheiro na economia ou qualquer coisa do tipo, porque esse tipo de coisa não agrega em absolutamente nada, isso não muda nenhum dos cenários. Em segundo lugar, um ponto que todos nós devemos ficar bastante atentos é o seguinte: se a gente for observar em termos de estrutura tributária, quando a gente olha tributação sobre renda e propriedade, no Brasil, a gente está razoavelmente distante do que acontece em diversos países desenvolvidos. Os Estados Unidos, por exemplo, tributação sobre herança, tem vários pontos. Agora, especificamente quando a gente olhar a tributação sobre as empresas, relacionada aos resultados dessas empresas, né? Essa questão, vai tributar lucros e dividendos ou não? Eu acredito que a grande pegadinha, por assim dizer, que demanda bastante atenção do investidor como um todo e das pessoas que ficam mais a par dessa reforma, né, vamos dizer assim, reforma tributária parte 2, é a seguinte: se a gente for equalizar o nosso sistema tributário em termos de o que podemos chamar de justiça tributária, a mensagem seria de tributar mais as empresas para tributar mais as pessoas físicas. Então, de maneira bastante direta, caso o governo diga, olha, a gente vai passar a ter uma tributação sobre lucros e dividendos, vamos supor, uma alíquota que seja aí de 20%. Essa tributação, ela não pode vir sozinha em termos legais, sem dizer, enquanto isso, vamos reduzir das empresas em tantos por cento. Porque, querendo ou não, por que eu digo que isso é uma pegadinha e que vale ficar de olho, vale ter atenção em relação a isso? Todo governo, qualquer governo, ele sempre vai ter alguma ideia bastante criativa para aumentar a arrecadação, porque ele tem ali as funções que ele deseja atender, os grupos de interesse e tudo mais. Agora, se a ideia for, e por isso que eu falei que são dois pontos, o primeiro é tirar a ideologia da mesa, tratar isso de maneira técnica, como foi muito bem tratado na primeira parte, que agora está no Senado. A partir do momento em que se coloca, olha, vamos tornar o sistema tributário mais justo e mais parecido, mais progressivo, ou seja, quem ganha mais, paga mais, quem ganha menos, paga menos. Se você quiser equalizar isso do modo que, por exemplo, os Estados Unidos fazem, a discussão tem que ser casada, entrar uma tributação e reduzir outra, ou sair outra. Então vamos pôr, por exemplo, as empresas pagam aí 33%, vamos supor, tá, gente, números fictícios aqui, só para ficar fácil a discussão. As empresas pagam 30% de imposto de renda pessoa jurídica, né, contribuição social sobre lucro líquido e tudo mais, e na saída desse resultado não se paga nada, né, porque ele já foi tributado ali dentro. Se a ideia for, vamos tornar o sistema tributário mais justo pelo lado de renda e propriedade, e vamos tributar os lucros e dividendos, beleza, tudo bem, que seja esses 20%. Mas aonde é que vai diminuir? Não apenas pelo fato
de que, né, tal com essa primeira parte diz, tem que ser uma reforma que mantenha a carga tributária, justamente para não abrir esse tipo de brecha, também pelo aspecto de que, se depender do governo, de qualquer governo, tá? Não é só esse não, se depender do governo, a ideia vai ser sempre aumentar a arrecadação. É muito fácil virar e falar assim, ó, não, a gente vai tributar lucros e dividendos. Beleza, então ele vai lá e coloca uma alíquota de 20% em toda a saída. Mas então, governo, o sistema, para ficar justo, ele não deveria tirar então a tributação das empresas, porque aí elas investiriam mais, teriam mais incentivos para os próprios negócios, para a geração de emprego e tudo mais? Ah, não, beleza, mas depois a gente vê. Eu acho que esse depois a gente vê é perigosíssimo, até porque, se a gente for parar para pensar, a própria tributação sobre lucros e dividendos, ela foi definida na Constituição, na Constituinte. Acho que passou a valer um pouquinho ali durante o governo FHC, posso estar enganado, e depois ela ficou adormecida. Para a coisa ser bem discutida, as duas coisas têm que chegar na mesa ao mesmo tempo. Senão, é comprar gato por lebre. Muito bom. O Caio, a gente até estava falando um pouquinho sobre resultados corporativos aqui, e a gente falou um pouquinho sobre home, que pode ser uma proxy aí como um indicador antecedente para o setor industrial, para a formação bruta de capital fixo e até para o PIB aqui do Brasil. Como é que você está vendo esse sentimento? Até hoje, particularmente, a gente teve atualizações das projeções aqui do Ministério da Fazenda sobre expectativa de inflação, PIB particularmente. Mas tem alguns sinais, até pela confiança divulgado também no release da própria Home, que a confiança principalmente da indústria ainda não está lá aquelas coisas. Talvez o pior tenha passado, mas ainda está muito baixo quando a gente olha picos recentes, né? Como é que você está vendo esse nível de atividade? E até porque também a atividade pode ser um catalisador para a própria arrecadação, né, do governo. Então, o governo também depende, né, de uma atividade mais forte para conseguir fechar suas contas, né? Já que todo dia o Haddad ele vem com um número novo, né? Felipe, acho que está faltando aqui 50 bilhões, 100 bilhões, 160, toda hora vem um número novo faltando na conta para fechar as contas, não só de 23, mas principalmente de 24, né? Quando a gente olha para as projeções, né? Então, o que eu vejo vai mais ou menos na seguinte direção. Se a gente for observar, e novamente, política aside aqui, deixa a política de lado nesse momento. Se a gente for observar, de Temer para cá, basicamente, a gente passou algumas reformas que tornaram o ambiente de negócios no Brasil um pouco mais salutar. E mais recentemente, principalmente agora no governo Bolsonaro, a gente viu a aprovação de diversos marcos legais que destravam investimentos no Brasil. De fato, é o tipo de investimento que demanda mais esse setor mais industrial, mais pesado, por assim dizer. Esse tipo de destravamento ele acontece ao longo do tempo, mas a capacidade desse crescimento ela precisa ser confirmada com medidas que sinalizem que tudo isso vai seguir adiante. Parece que eu falei um pouco grego, mas o que eu quero dizer, por exemplo, vou jogar um comparativo com o que a gente teve em Dilma 1, com a MP 547 de 2012, perdão se eu tiver errado o nome da MP, e o número mais é aquela que basicamente rasgou os contratos do setor elétrico, causou uma enorme bagunça no setor e até apagão a gente chegou a ter aí poucos meses depois, quem não se lembra. O que eu quero dizer com isso? Marcos legais, eles criam ao longo do tempo a capacidade de destravar investimento, porque ninguém vai fazer um investimento, independente dele ser inteiramente privado ou numa parceria público-privada, em qualquer setor de infraestrutura, sabendo que o retorno daquele investimento demora muitos anos para acontecer, 10, 15 anos, às vezes até mais do que isso, e a qualquer momento pode entrar algum outro governo, pode entrar alguma outra mudança de mentalidade e dizer, beleza, tudo isso que você fez agora não serve para nada. Então, diríamos que é compreensível que as expectativas do setor industrial estejam em baixa, estejam em compasso de espera, por assim dizer, mas em função desse tipo de aguardo, olha, vão ser confirmados esses marcos, isso vai ser alterado ou não, podemos continuar pensando em plano de investimento que impacta os próximos 10, 15, 20 anos no país ou não, do que necessariamente setores que são mais focados no curto prazo, como, por exemplo, consumo e serviços, que agora que a taxa
real de juros está bastante elevada e com a Selic estando no patamar de 3,75 há um ano, esses setores são mais de curto prazo, eles já estão sendo impactados, isso aí já fica claro. Teve um índice da Cielo, que acompanha o varejo recentemente, também foi muito ruim, acho que foi a maior queda em 5 anos, um negócio extraordinário. Tem bastante coisa que mostra que já está sendo sentido, mas no caso de setores que observam um prazo maior de maturação de investimentos, como é esse o caso, é fácil entender. Por exemplo, se a gente for lembrar, o próprio marco do saneamento estava sendo discutido agora, recentemente, né? Aí teve essa questão, foi para o Senado, mas aí fez um acerto no Senado que algumas coisas ficam, outras coisas saem. É preciso ter clareza nisso, porque é um mercado que abrange aí algumas centenas de bilhões de reais em investimentos, é um mercado que busca essa universalização de serviços até 2033, o que infelizmente eu acredito que é muito otimista, acho muito difícil que isso aconteça, mas enfim, é mais fácil de acontecer se você não tiver dúvidas e não ficar reinventando a roda o tempo todo. Mas é razoavelmente compreensível esse lado da indústria, em termos de expectativas ainda em compasso de espera, porque de fato ainda precisamos de algumas confirmações para dizer realmente vale a pena seguir com um plano de investimento por aqui. Perfeito. Caio Augusto, grande economista do Terraço Econômico, sempre aqui com a gente. Obrigado mais uma vez, viu, Caio? Volte sempre, um abraço para você, ótima tarde. Opa, eu que agradeço e como sempre digo que para vocês, precisando, é só chamar. Maravilha, isso aí. Caio Augusto, economista do Terraço Econômico aqui com a gente. O Marcos Saravalli, como diria o outro, não há mais tempo para mais nada. Vai erguer o braço o senhor juiz e a gente vai ter que ir embora daqui a pouquinho. Então, em 30 segundos, considerações finais para essa tarde de quarta-feira. 30 segundos. Resultados da VEG excepcionais, o mercado reagindo muito bom, muito bem, destaque positivo. E o Bovespa virando, né? Inclusive, agora querendo ensaiar uma alta nessa tarde aqui. Quanto mais marketing, maior a tendência de alta. Não existe esse indicador estatístico. Vale, esperava mais, uma surpresa, na verdade, uma reação melhor. E amanhã eu respondo aqui a pergunta de quem foi mesmo, Felipe? Rodrigo Lopes. Rodrigo Lopes, desculpa, Rodrigo. Amanhã eu trago mais as projeções para a BB Seguridade está pedindo. Amanhã eu trago o número de detalhes, uma expectativa da ordem de 20% de expansão de lucros na comparação com o mesmo trimestre do ano passado na BB Seguridade. Fechou, Marcos Saravalli. Então amanhã estaremos juntos novamente. Um forte abraço. Uma ótima tarde. E uma ótima tarde. Ótima tarde para você também, que esteve conosco ao longo da nossa programação aqui no BMC Marketing. Obrigado mais uma vez. Estaremos juntos amanhã novamente a partir das 2h30 da tarde. Um forte abraço. Tchau, tchau. O que acontece no mercado financeiro no Brasil e no mundo está na BMC News. São 24 horas de programação para ajudar o investidor na melhor tomada de decisão.